Fala empreendedor, fala empreendedora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Instituto Brito Podcast. Eu sou o Gilcimar Brito. Eu sou o Lucas Mendonça. E nós estamos começando mais um Instituto Brito Podcast e o nosso objetivo é sempre levar para você muito conteúdo de valor no nosso podcast, que é o podcast dos empreendedores. Mas antes da gente começar o nosso podcast, a gente tem um pedido especial. Com certeza, né, Gilcimar? Então você que está assistindo nosso podcast, já inscreve aqui no canal para estar sempre por dentro de todos os vídeos que vão agregar aí na sua vida. E já deixa o joinha nesse podcast que vai ser top demais. É isso aí. E o nosso podcast não aconteceria se não fosse os nossos parceiros maravilhosos. Então, enquanto você vai compartilhando com seus amigos, você vai conferindo também agora aqui na tela as nossas marcas parceiras para que você possa prestigiar. E na sequência nós retornamos com esse papo maravilhoso do Instituto Brito Podcast. Precisando de trabalhos em gesso? Então, o lugar certo é a Casa do Gesso. Gesso liso, revestimento em parede e teto, rebaixamento e decoração em geral, venda de material de gesso e drywall. Experiência, profissionalismo e qualidade garantida. Fale com o nosso amigo Lil e equipe pelo 22981768132 ou pelo Instagram Casa do Gesso Macuco. Na Padaria Campesina você encontra aquele atendimento diferenciado e aquele cafezinho delicioso no centro de Nova Friburgo. Móveis para escritório e equipamentos comerciais em geral com qualidade e elegância, LGE Cariello é o lugar certo para você. Faça uma visita no Jardim Ouro Preto, Nova Friburgo ou compre pelo site lgecariello.com.br. Que tal economizar energia e ajudar o meio ambiente? Tenha energia solar na sua casa ou empresa com a EcoSolar. Clique no Instagram EcoSolar NF. Camisolas, pijamas masculinos, femininos e infantil com conforto e qualidade? É claro, é na Montal. Clique montal.com.br. Para educar o seu filho, do maternal ao 9º ano, o CELC, Centro Educacional Universidade da Criança, é o lugar perfeito para você. No bairro Bem-TV, Bom Jardim. Acesse o Instagram, Colégio CELC BJ. Linha Fitness, lingerie, conjuntos com conforto e elegância é na Maçã Fitness. Clique no site maçã.com.br e aproveite. Na hora de mobiliar a sua casa com qualidade e aquele precinho especial, Mobiliária Nova Friburgo. Há mais de 50 anos no coração da cidade. Rua Moisés Amélio, Centro, Nova Friburgo. Siga o nosso Instagram, Mobiliária Nova Friburgo. Compras do dia a dia ou do mês é no nosso Armazém Supermercados. Faça seu cadastro grátis através do Clube de Descontos Nosso Armazém e economize pra valer. Nos siga no Instagram, Nosso Armazém NF. É muito importante proteger a sua casa, veículo, empresa e, claro, você. E na GJM Corretora de Seguros, você conta com atendimento de excelência e humanizado do Maicon e Joelson. Clique no Instagram GJM Corretora de Seguros. A Autopeças Bom Jardim Autotem é especializada em autopeças há mais de 20 anos no mercado. Peças e acessórios para o seu veículo é na Autopeças Bom Jardim Autotem. Lojas em Bom Jardim e Nova Friburgo. Ou então você pode comprar pelo site autotem.com.br de qualquer lugar do Brasil. O Atacadão da Lingerie é o endereço certo para você que busca bom preço e atendimento diferenciado. Vendas no atacado e no varejo. Atacadão da Lingerie, Jardim Ornelas, Bom Jardim. Entregamos em todo o Brasil. Fale conosco através do Instagram, Atacadão da Lingerie. Vai construir, reformar ou decorar? Você precisa conhecer a Decor Colors Nova Friburgo. Soluções em pintura e efeitos decorativos. Borracha líquida impermeável e autoridade em decoração com cimento queimado. Duas lindas lojas esperando por você em Nova Friburgo, no Espaço Arp e na Avenida Euterpe Friburguense. Nos siga no Instagram, Decor Colors Friburgo. A Construcastro tem tudo para a sua construção, com o melhor atendimento e entrega rápida. Construcastro no Trevo São Cristóvão, Bom Jardim. Acesse o nosso Instagram e fique por dentro de tudo. Construcastro BJ.
Cuidar do posicionamento de imagem da sua empresa é fundamental para o seu sucesso. E o Vinícius Brito, designer gráfico, tem a solução perfeita para você. Marque uma análise de perfil inteiramente grátis através do Instagram Vinícius Brito Designer. E Grupo Brito, soluções em marketing indoor, com rádio e TV interna personalizada para a sua empresa. Fique agora com o Instituto Brito Podcast. A apresentação, Gilcimar Brito e Lucas Mendonça. Fala, empreendedor! Estamos começando mais um Instituto Brito Podcast. Você viu aí a mensagem dos nossos patrocinadores. Sem essa galera maravilhosa, o nosso podcast não aconteceria. Então, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. Obrigado, Papai do Céu. E obrigado, meu parceiro aqui, ó, Lucas Mendonça. Tamo junto, mais um podcast. Tranquilo? Tudo bem, você? Beleza, graças a Deus. Muito feliz de mais um podcast. Mais um podcast e podcast de peso, né? Com certeza. O cara é magrinho, mas é um podcast de peso. O cara é bom. O cara é brabo, né? Com certeza. Isso aí. Então, olha só, nós vamos bater um papo com Bruno Siqueira. Bruno, seja bem-vindo. Bruno, que ele trabalha com consultoria para colégios, né? Um cara que tem uma história aí maravilhosa que vai compartilhar com a gente. Bruno, seja bem-vindo ao Instituto Brito Podcast. Muito obrigado, Gil. Obrigado, Lucas. Uma honra estar aqui com vocês, participando desse podcast. Vocês ficam falando que eu sou brabo e pesa. Pô, vai ficar com medo, né? Não, mas pesado eu já tô, tá, Gil? Né? Que, assim, muita gente malha o bíceps, o tríceps. Eu malho o pânceps, né? Então já tá como, né? Já tô com peso, né? Aí, vou usar isso também, porque a gente também tá malhando esse. Eu tô malhando já há bastante tempo. Garoto, vou dar mole, cara. É ruim. Mas, cara, porque você não viu o Lucas. Eu e o Lucas, a gente tem amizade há mais de 10 anos. Cara, mas eu nunca tinha visto o Lucas no rodízio, mano. Na hora que eu vi no chimarrão semana passada. Arrebentou mesmo. Eu fiquei assustado, mano. E aí você pega a bichinha dele que tem 10 aninhos. 9, 10, 8? Rapaz, mano, mesma pegada. Eu falei, gente. Maravilha. Benza a Deus, cara. Maravilha. Prejuízo na firma. Tem que ser assim mesmo, né? Tá investindo o valor lá, tem que ser um tempo de qualidade. Né? É um tempo que a gente tirou ali, então. Certo, tem que comer mesmo. É algo que, como assim, a gente não faz tanto, né? Então, também, se fizer, quebra o Tem que chimarrão. fazer, né? E é por isso que eu digo, se vai fazer alguma coisa, faça bem feito. Exatamente. Se vai comer no rodízio, vai pra arrebentar, né? Exatamente. Que legal, assustado, gente, uma mano. honra. Ainda tô assustado, pra ser sincero. Mas vamos falar de educação. Vamos falar. Com certeza. E na verdade, né, começando, quem é o Bruno Siqueira? Bom, essa é uma pergunta excepcional, né? Quem é o Bruno Siqueira? Eu gosto sempre de me apresentar da seguinte forma e ordem. Bruno Siqueira é um cristão. Antes de qualquer coisa, eu sou um seguidor de Cristo, né? Sou uma só carne com a Tuane Marques, minha esposa. Tá? Então, nós temos aí uma aliança. E pai do Caio, tá? Tirando essa parte já pessoal. E aí vem o Bruno profissional, né? Então, o Bruno Siqueira é um profissional, principalmente dentro da área de vendas, né? Hoje tem muita gente que tem medo de dizer que é vendedor, né? Ficou esse estereótipo, né? De vendedor, aquela coisa toda, mas não. A minha história, ela começou com vendas, né? Então, o Bruno Siqueira, antes de qualquer coisa, é um vendedor. E eu fui me especializando, né, de acordo com a minha experiência também. E tive uma história muito grande, tenho uma história muito grande dentro da área de educação, né? Há mais de 12 anos aí, dentro dessa área. E sempre buscando me desenvolver e trabalhando, né, firme para que a gente possa avançar cada dia mais dentro desse mercado, que é um mercado maravilhoso, né? Falar de educação, né, Gil e Lucas, é algo assim realmente gratificante, né? Porque educação é algo que transforma, né? Então é o que a gente tem que ter essa visão. Tanto é que eu entrei dentro da área de educação, eu só há mais de 12 anos, não consegui sair mais, né? Eu até tento fazer algumas outras coisas, mas não dá, cara. É uma paixão, é um amor, né? Há realmente um amor ali. E eu, durante a minha trajetória toda, né, sempre trabalhei para empresas privadas, né? É o ramo a qual eu escolhi, né? Sempre trabalhar para empresas privadas, sempre focado no crescimento. E há cerca de 1 mês e meio atrás, né, eu saí da antiga empresa a qual eu trabalhava e iniciei, então, um trabalho de consultoria, né, para pôr em prática toda a experiência, tudo aquilo que eu aprendi dentro dessa área de educação, principalmente dentro do setor comercial, e trazer para os colégios, né, para as instituições, um pouco desse know-how, para que eles também consigam, né, penetrar o mercado. O mercado está difícil, né, gente? A gente vai falar sobre isso, né? Com certeza. E assim, para que eles consigam romper também. Então, o Bruno Siqueira hoje é um consultor comercial especializado dentro da área de educação.
né? Então, me especializei muito para isso, né? Então, esse aí é o Bruno Siqueira, um pouquinho dele, né? E é uma novidade que nosso podcast, né? Como você falou, é recente, então estamos divulgando também. Divulgando, é a primeira mão, né? Lançamento, primeira mão para você que tá acompanhando a gente. Cara, eu acho que assim, eu vou ser sincero, Jucimar, eu não conheço nenhum consultor comercial para escolas específicas. Especializado nessa área, né? Se tem aqui no Brasil, tem, mas na nossa região isso, não sei. na nossa região, acredito que não. Você Mas é se o tiver alguém, gente, primeiro. me perdoe, né? Eu também não conheço. Mas acredito que, assim, especificamente para dentro da área de educação, quando eu falo da área de educação, eu falo de uma forma até abrangente, né? Eu tenho especialidade dentro de colégio, né? de ensino regular, digamos assim, também cursos, aí desde pré-vestibular, preparatório de área militar, concurso público, eu também sou uma referência nessa área, e também universidades e cursos em geral, né? Então, óbvio que cada um tem o seu ponto ali, né? Mas o caminho da matrícula, as estratégias, a forma de fazer, né? O fluxo, tudo isso se encaixa de uma forma perfeita. Então, quando eu falo um consultor dentro da área de educação, a gente abre um pouquinho esse leque, né? Não só para colégio, mas também para universidades, para cursos preparatórios em geral, cursos profissionalizantes, técnico. Então, a gente tem essa pegada aí bem forte, né? Dentro da área de educação. Eu também não cheguei a ver outro, tá? Legal. Mas é toda essa parte de vendas, né? Dessa estratégia, dessa captação, né? De como fazer isso. Seria isso hoje o seu trabalho mais comercial? Isso. Hoje, assim, eu posso contar um pouco da minha história? Pode, tá com certeza. tempo aí? Tá com tempo? Então, vou contar um pouquinho. O resto da noite, né? Eu vou falar só 30 horas aqui. Tranquilo, né? Porque a minha história de hoje se confunde com o meu princípio, né? Quando eu comecei. E realmente a gente tem que sempre lembrar das nossas raízes, né? Eu comecei muito cedo dentro da área de vendas. Amo vender, sempre me comuniquei bem, apesar de ser tímido, por incrível que pareça, né? O Bruno sempre foi muito tímido. E eu comecei na área de vendas com cerca de 10, 11 anos de idade. Você é friburguense? Sou friburguense, nascido aqui, né? Sou friburguense. E eu comecei a trabalhar na feirinha hippie, na praça, né? Comecei ali vendendo roupa. Você tinha o cabelão? Não, nunca tive. Na verdade, Gil, cara, ele tinha me na falado verdade, isso. Não, nunca tive cabelão, né? Porque, rapaz, o meu cabelo tipo assim, é complicado o negócio ali. Né? Não vou nem falar Bombril, né? Porque falar marca não pode, né? Mas era assim, a terceira linha dessa área. Então eu sempre raspei o cabelo. E meu pai também era militar, então eu sempre tive o cabelo raspado, né? Então nunca vão me ver cabeludo não, gente, tá? Inclusive, meu sonho era ficar careca, cara. É engraçado, né? Tem a galera que quer ter cabelo. O meu era já ficar sem, né? O Ao seu contrário. é mais fácil do que os outros, né, cara? Eu mantenho já o meu grande por com medo de ficar careca. E você Tá com quer medo, ficar Lucas? careca. Eu tô querendo ficar careca, cara. Pô, não dá trabalho, meu irmão, entendeu? O troço é tranquilo, né? Meu cabelo não é muito bom, não. Mas aí eu comecei com 11 anos de idade ali, na área de vendas, vendendo roupa, ajudando ali, que meu pai, na verdade, ele teve uma barraca ali dentro da Feira Hippie, eu comecei vendendo com ele. E aí tinha um amigo que ele fez ali do lado, aí ele viu eu vendendo, falou, ué, o menino é bom ali. Aí me ofereceu X por dia para trabalhar com ele. Aí eu fui. Né, conversei com meu pai, não, pode ir, tranquilo, que ele tinha mais movimento, né? Eu falei, então, beleza. Aí comecei a vender com ele. E aí o que tava na frente começou a ver, peraí, esse menino aí é diferente, né? Eu pago tanto aí, mas tudo na brincadeira entre eles. Eu te dou tanto, você vem pra cá, fica aqui comigo e tal. E aí eu fui ali, me desenvolvendo, vendendo roupa. Quando eu tinha cerca de 13 para 14 anos, mais ou menos 14 anos, eu acho que foi por aí, eu tive uma oportunidade. Eu tive uma oportunidade que, assim, mudou a minha vida de forma muito radical. Eu recebi um convite para ir morar, trabalhar e estudar em Goiânia. E assim, eu não sabia nem que... E foi um tio-avô e uma tia-avó que me deram essa oportunidade, né? Eles moravam lá? Eles moravam em Goiânia, né? A minha tia-avó, que é daqui, né? Então, ou seja, ela era irmã da minha avó e ela foi na época para Brasília, quando Brasília começou, né? Aquele boom, ela foi para lá e ela conheceu o meu tio-avô, né? O Miguel, a minha tia Beth e meu tio-avô Miguel. Ele morava em Caicó, no Rio Grande do Norte. Ele tem uma história de vida assim impactante, maravilhosa, né? Inclusive a minha referência também, hoje profissional, né? Meu tio Miguel Mendes de Medeiros. Um forte abraço, tio.
Obrigado por tudo. Ele saiu ali de Caicó, no Rio Grande do Norte, e foi também para Brasília na época para melhorar a qualidade de vida. E na época a história dele é mais ou menos assim, ele serviu o exército para conseguir condições de estudo, né? E ele passou na UNB, ele se formou em administração na UNB, Universidade de Brasília, uma ótima universidade, né? Diga-se de passagem. E aí ele conseguiu um trabalho na Xerox do Brasil como office boy, né? Hoje em dia quase não tem muito, né, office boy, né? Uma profissão que foi meio extinta, né? Por conta da tecnologia, inclusive. Sim. Mas o meu tio foi diretor nacional da Xerox do Brasil, né? Durante uma década, se eu não me engano, né? Eu posso estar falando um prazo um pouquinho equivocado, mas meu tio foi diretor nacional da Xerox do Brasil. Nós estamos falando de uma empresa, uma multinacional, a qual é uma referência no mundo. Tanto é que quando você ia tirar uma cópia, você tirava o quê? Uma Xerox, né? E no tempo, então, é uma grande multinacional. Então, meu tio, avô, é uma empresa que é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande e eu pude aprender muito com isso, né? Então, houve esse convite. Na verdade, até deram a oportunidade para meu irmão, que é mais velho do que eu, para ele ir. Ele falou, eu vou nada? Né? Porque a gente tinha uma situação difícil, assim, mais apertada quando era criança aqui, mas uma família super maravilhosa, super sólida, né? E meu irmão, vou nada, é ruim de eu ir. E aí perguntaram, e você, Bruno, quer ir? E eu me lembro que eu ouvi uma voz que falou comigo. E falou assim, gente nova, coisa nova, experiência, vai. E foi a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo. Pô, legal. E eu falei, eu vou. E aí meu pai ficou assim, né? E eu falei, eu vou. E eu me lembro que na semana seguinte, meu primo, Rafael, filho deles, veio aqui em Friburgo, me buscou e eu fui para Goiânia, cara. Fui morar a mais de 1.000 quilômetros de distância, deixei meus pais aqui, mas eu sabia que eu tinha que ir em busca de algo, né? E lá eu fui muito feliz. Minha tia Beth, meu tio Miguel, né, os meus primos, todos me acolheram realmente no seio familiar deles. Eu tive a oportunidade de estudar em uma boa instituição, de ter acesso a boa educação, de trabalhar, porque meu tio, depois que ele saiu da Xerox do Brasil, meu tio é um mega empresário, né? Dentro dessa área de impressoras, copiadores, outsourcing. Então, meu tio tem uma empresa maravilhosa lá e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Então, eu aprendi muito já desde cedo. A minha vida foi trabalho. Eu comecei trabalhando e nunca parei, né? E lá não foi diferente, pude aprender demais. Até que um dia eu ouvi a voz falando comigo de novo, né? Agora é hora de retornar. E aí eu acabei voltando para Nova Friburgo, há muito tempo aí longe, né? Também dos meus pais. Você tinha quantos anos quando você voltou? Eu tinha cerca de 19 anos, mais ou menos. Você ficou lá 6, 7 anos, mais ou menos. Não, você vê, super novinho, né? Com essa mentalidade, né? Então, realmente... E com a coragem, né? Exatamente. E assim, muitas das pessoas vão vir aqui, vão sentar com vocês, né, e vão contar muitas histórias de sucesso. E as pessoas vão falar coisas, às vezes, que não correspondem à verdade. O fato de eu ter voltado de Goiânia, na verdade, eu acabei perdendo um pouco o foco lá, né, por viver uma outra realidade. Eu ganhei maturidade em um ponto, mas tive imaturidades em outros. Então, por isso, houve a necessidade de retornar. Por quê? Porque talvez se eu tivesse ficado lá, talvez eu tivesse até oportunidades muito maiores, né, ficando lá. Tanto é que quando eu fui, me julgaram. Sabe porque... Pessoal, não vai ficar, aquela coisa toda. Fiquei, né? Quando eu voltei, é doido. Vai voltar. E Friburgo estava passando um momento de crise, né? Naquela época, tava difícil de trabalho, aquela coisa toda. Quando eu voltei 0-0, voltei para começar a trabalhar aqui, aquela coisa toda. Mas eu sabia que eu tinha que voltar também. Por isso que é importante a gente dar ouvido à voz de Deus, né? Com certeza. E Deus sabia dos planos, né? E assim, eu confiei. E eu voltei. Eu me lembro que meu pai na ligação, meu pai Fabrício, minha mãe Gilza, né? Eu tenho uma família muito sólida, tá? E ele falou assim, meu filho, não volta não, você tá doido? Aqui tá ruim as coisas e tal. Eu virei pra ele e falei assim, pai, eu preciso voltar. E meu pai entendeu o que eu tava falando. Ele falou, filho, volta, vem, né? E eu tive a oportunidade, então, de regressar para Nova Friburgo. Isso foi importante para o meu crescimento. Eu gosto muito do momento de crise. O momento de crise na nossa vida, ele é essencial, né? Porque crise é um misto de risco e oportunidade. Então, eu tive a oportunidade de me desenvolver e de crescer, né? Então, voltei para Nova Friburgo.
E aí o primeiro trabalho que eu tive aqui em Friburgo foi um trabalho temporário, né? Sabe, fim de ano, né? Quando já escuta musiquinha de Natal, normalmente o comércio puxa aí os temporários. Sim. E eu me lembro que eu tinha uma vaga para Claro, né, a empresa de telefonia na época que estava começando a penetrar ainda o mercado, aquela coisa toda. Na época não tinha nem celular desbloqueado, gente. Já tem bastante tempo, né? Então, enfim. Se bem que a tecnologia avança tão rápido, a gente está conversando aqui, coisas já estão ficando obsoletas. Mas era uma vaga para promotor temporário e aí eu fui fazer um processo seletivo, devia ter umas 30 pessoas, 40. Falei, eita, aquela coisa, né? Falei, mas eu vou. E eu fui o melhor e eu fui contratado. E aí eu fiquei um mês no meu ponto de venda, me deram uma meta. Eu me lembro que antes do Natal eu fiquei 5 dias sem trabalhar, que não tinha nem aparelho para eu vender mais. Eu já entrei para arrebentar, né? Então, assim, aí eu fui contratado, fui efetivado com 3 meses de empresa na época. Eu fui o melhor vendedor do Rio de Janeiro e Espírito Santo, saí em jornal, ganhei premiação, né? Fui premiado em convenções no Rio. E aí, logo depois, eu fui supervisor de vendas da Oi, né? Dentro do ramo de telefonia. E fui bem sucedido também, graças a Deus. Eu sofri um acidente na estrada. Descendo na Serra Mar, eu sofri um acidente. Mas isso trabalhando? Trabalhando. E aquela voz salvou minha vida. Porque, gente, não andem sem cinto de segurança, né? Isso salva vidas. E eu andava sem cinto na época, isso é muito tempo atrás, né? E quando eu fui entrar na Serra Mar, eu vi uma voz que falou comigo assim, olha, põe o cinto de segurança, filho. Eu botei o cinto. E a forma como aconteceu o acidente, o carro bateu assim numa laje de pedra. Se eu tivesse sem cinto, eu não estaria aqui conversando com vocês agora. Nossa. Né? Então, agradeço a Deus, né, pelo zelo que tem com a minha vida, né? Com certeza. E tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês, né? Se não fosse isso, né? Como que seria, né? Eu acho muito legal de você falar, você vê a emoção, né? Que ele tá falando. Então, realmente foi algo... É fato. E aí depois que aconteceu essa situação, esse acidente, aí eu saí da Oi porque precisava estar do carro para trabalhar, aquela coisa toda. Tive uma passagem pela Casa Bahia, fiquei cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, como vendedor da Casa Bahia. Acabei optando por sair, né? E aí foi quando eu entrei na área de educação, irmão. Eu fui trabalhar em uma empresa aqui de Nova Friburgo, né? Na época era apenas um cursinho preparatório, né? Em cima das lojas americanas. E pode falar o nome, não tem problema nenhum, né? E eu falo com gratidão, né, de todos os lugares a qual eu passei. Independente de qualquer situação, a gente tem que ter gratidão. E eu fui trabalhar no CPM, né? Eu fui convidado pelo proprietário e fui trabalhar lá. E fomos muito felizes lá no que fizemos, né? Em toda a história que desenvolvemos dentro do mercado educacional de Nova Friburgo. O CPM ainda era um curso, e aí veio o projeto da escola, do colégio CPM, né? Que foi ali do lado da CEF, ali na avenida. Dali foi para a ARP. E aí eu cheguei a dirigir durante 1 ano aproximadamente o CPM de Cachoeira de Macacu. Depois retornei e fui para Bom Jardim, foi onde a gente se conheceu, inclusive, né? Eu fui para Bom Jardim iniciar o colégio CPM de Bom Jardim. Participei de todo o start lá. E sempre dentro dessa parte comercial, que é o quê? Matrícula. E a matrícula, ela dentro da instituição educacional é algo importantíssimo. É o coração, né? O coração, Ilcimar. É o coração, de fato. A gente pensa em uma matrícula. Vocês já tiveram essa experiência de repente ir a uma escola, né? Como que funciona hoje em dia, assim, nas escolas mais tradicionais, que às vezes pararam no tempo para essa questão comercial? Você vai ver o valor aonde? Na secretaria. A gente estava até conversando, né? Eu passei por isso, né? Eu fui visitar a escola com minha filha, a gente ia mudar, um tempo atrás, e a gente chegou só na secretaria e passou valores. Não mostrou, né? A escola, o que teria, né? Então, realmente teve uma recepção bem feita? Não. Teve um fluxo? Você sentiu acolhido dentro desse processo? Dessa escola não, tanto nem que eu optei por outra. Optou por outra. Exatamente. Então, assim, teve outra instituição que estava mais engajada, né, nessa parte, que conseguiu se conectar com você. Então, assim, normalmente o pessoal vai à secretaria, vê o valor lá, se quer bem, se não quer amém, aquela coisa toda, e assim, não tem essa preocupação de passar o que é, como é, de ter esse acolhimento, essa conexão, de criar um bom rapport, não tem, né? E nós viemos acessando o mercado naquela época nessa linha. Então, matrícula hoje não é simplesmente você chegar lá
e fazer uma prestação de serviço, assinar um contrato, ver se ajustar em questão de valor e pronto, entrega de documento e o aluno vai... Não é isso que é a matrícula. A matrícula ela surge hoje como uma consultoria. Nós estamos falando de pessoas, de vidas, de alunos. São os seus filhos. Nosso bem mais precioso. Tá? Então, hoje, nós temos todo um trabalho comercial para ajudar essas escolas, né, a romperem, a fazer esse trabalho realmente de encantamento, de demonstração, né, de solução. Eu vi vocês falando sobre por que as pessoas compram, em um corte aqui. Eu falei, é isso. As pessoas compram por quê? As pessoas compram solução. Tá? Então, e a gente começou isso naquela época. Fazendo essa consultoria, até porque o CPM despontou como preparatório, né? E aí quando a gente fala de preparatório, a gente fala de muitas áreas, né? A gente tem ali o pré-vestibular, tem o pré-militar, tem o concurso público, né? E aí você abre um leque muito grande, né? E logo depois ali do CPM, eu fiquei no CPM cerca de 6 anos e pouco, aí do CPM, eu tive uma passagem pela Unopar, né? Pouca gente sabe disso. Foi interessante lá, porque na Unopar, eu entrei quase no ciclo de matrícula, né, pro fim do ano, e eu ajudei a estruturar uma parte comercial ali, com os promotores que iam pra rua, aquela coisa toda. E a Unopar, ela pertencia à Croton, que é o maior grupo educacional do planeta, né, se tornou Cogna, aquela coisa toda. E aí eu participei na época, gente, de uma satelitária, que é mais ou menos um ao vivo de hoje. Um ao vivo online. Uhum. E eles estavam ensinando como é que fazia o processo do beabá de matrícula. Né? E eu era de área de colégio, de curso preparatório. Falei, bom, preciso entender um pouco mais de como que funciona isso. Vou lá para aprender. Né? E aí eu me lembro que a gente tinha uma meta X. E aí eles fizeram o passo a passo de como alcançar aquela meta. Foi um negócio assim, surreal, né? Vou chutar os números aqui. Mas para você tinha que ter 1000 leads. Leads são os interessados, né? 1000 contatos, para que você consiga inscrever no vestibular 300. Aí no dia do vestibular aparecia 20 e você fazia uma matrícula. Falei, Jesus. Nível de conversão quase zero. Disse, mas para quem sabe ler, um pingo é letra, né? O que eu peguei ali? Bom, eu fiz o caminho inverso. Né? E eu tinha que ter de lead Friburgo inteiro para bater a meta. Falei, como é que faz, Lucas? Não tem como. Né? Falei, bom, o problema não é captar interessados, não tá no lead, não tá em nada. Estão nas conversões. E aí eu me especializei naquela época ali em treinar a equipe para que a gente, né, melhorasse esse funil para que chegasse um resultado. E nessa época eu não cheguei a fechar o ciclo de matrícula lá, porque eu voltei para o CPM de Bom Jardim, que eu tinha saído e acabei voltando para um período de matrícula lá. E naquele ano, a Unopar foi a 01 do Brasil, cara, de matrícula. Legal. Foi a 01 do Brasil inteiro. Né? Por quê? Porque houve um trabalho ali desenhado, houve uma identificação, né? Um treinamento, uma capacitação para aquilo acontecesse. Né? E quem ficou lá foi muito bem sucedido. Um abraço para todo mundo da Unopar, né? Uma universidade excepcional lá, né? Tem um carinho por todo mundo. Não, e aproveitando isso, né? Para você que está assistindo, que você tem uma empresa, essa questão do funil de vendas que o Bruno falou é sensacional. É você entender o seu funil e para ver aonde você pode melhorar, né? Então, claro. Você pega esse insight que ele trouxe, né? Uhum. Realmente e aplique no seu negócio, porque a questão do funil está em todos os negócios. Faz total diferença. Hoje, se você não tem isso mapeado, exatamente. Você faz? É que hoje a grande maioria das empresas ainda não tem, né? Elas não entendem, não sabem quantos leads elas podem gerar, qual a taxa de conversão. Perfeito. Se realmente vai melhorar. Eu já falei com todo mundo e o meu negócio não dá certo. Aí você vai ver com quem que a pessoa falou, ela falou com a rua dela. Exatamente. Cara, né? Então, assim, né? Tem que ter muito cuidado nicho, com isso. Tudo isso. E aí, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Sobre a questão de captação de lead. E aí a gente tem o tráfego pago, né? Que hoje a rede social, né? Você sabe que tá tudo basicamente ali, né? O algoritmo, aquela coisa toda. Então, as pessoas se preocupam muito em maximizar leads, mas não se preocupam com a conversão, cara. Isso é uma tolice, inclusive. Você tem que trazer um lead qualificado. Sim.
Isso é importante. Para quê? Para que você tenha uma boa conversão. E tem gente que não se preocupa, às vezes, com essa conversão. Então, olhar o funil de uma forma superior para você entender e mapear o teu negócio, cara, é a receita do sucesso. Tá? E hoje o mercado ele tá muito agressivo, ele não permite mais a tentativa e erro, cara. Hoje a gente tem que agir de forma assertiva, porque senão você perde dinheiro, você perde recursos, você perde pessoas, você perde tempo. Né? E são muitos negócios com a parte comercial ruim, né? Muitos. Nossa, muitos. cara, esses dias eu entrei em contato com uma empresa de um determinado segmento, até que era um objetivo nosso de entender mais. Eu entrei em contato com umas 15 empresas. Vou te falar, metade já não me demorou demais para me responder. A outra parte me respondeu mal. E dessa galera, só um me chamou para conversar. Nossa. Você vê, de mais de 15 pessoas. A outra, tipo assim, eu perguntei o preço, a pessoa já mandava o preço direto. Uhum. Cara, você tem que chamar a pessoa para conversar. Qual é o seu objetivo, qual é a sua necessidade, o que você está precisando. Perfeito. Para eu poder entender qual é a sua necessidade, para me te apresentar a melhor solução. Ótimo. Tem vários gatilhos nisso aí, né? E aí você trouxe a pessoa para conversar. Gil, um simples script bem desenhado vai fazer diferença. Vai trazer mais receita, vai gerar mais venda. Cara, né? E isso o que eu vejo? Para mim, educação é bem difícil, cara, de ser trabalhado para você trazer novos alunos. Porque assim, o que eu vejo? É um negócio muito tipo cortar cabelo. Você acostuma a cortar cabelo com uma pessoa que você só muda se tiver problema com aquele. E eu acho que a educação, né, não sei, mas eu acho que é mais ou menos nesse caminho. Né? Para você trazer uma pessoa que estava em outro colégio e tal, tipo, chegou uma pessoa para conversar contigo, você tem que tratar realmente com muito carinho. Exato. Porque não é só uma venda na hora, né? É uma recorrência que às vezes o cara entra ali no sexto ano, por exemplo. Ele pode ir até o ensino médio contigo. Claro. Então, uma assinatura, será, de R$500 por mês, que pode ser multiplicada por 9 anos. É o tempo, né, de permanência. De permanência. Então, isso que eu ia falar. quanto que vale? No marketing a gente fala de LTV, né? LTV. Então... Isso aí. É justamente isso. E hoje, quando tem os preparatórios, você pode estender até um pouquinho mais, Exatamente. tá, Lucas? Então, você trouxe uma analogia muito importante. A captação em escola, a gente não está falando, gente, de um comércio simples. Não é isso. A instituição educacional, um colégio, uma universidade, é um negócio à parte, é diferente. Não é o varejão. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não é, eu vou comprar um produto. Eu quero comprar uma caneca. Eu vou comprar uma caneca. Quantas quantos lógico fornece caneca? Você vai lá, de repente, né, vê a mais bonitinha, menor preço ali, blá, 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 aquela coisa. Mas educação é diferente. Educação, a gente está falando de um investimento para a vida, né? Então, aonde você vai depositar teu filho, a confiança, né? Tem tudo isso. E aí é difícil demais você já tirar um aluno que, por exemplo, tá a vida inteira em uma instituição. Aí ele bateu na tua escola. O que você faz? Você mostra o preço para ele e manda ele embora. É isso que você faz? Porque é isso que acontece hoje em dia. O mais difícil já aconteceu, né? Ele foi na tua escola. Ele foi na tua escola, cara. Ele te procurou pelo WhatsApp. Por mais que tenha se feito uma boa campanha, né, de tráfego pago, entrou o lead no WhatsApp, tem que saber trabalhar. Exatamente. Tem que saber trabalhar. E hoje, a pandemia trouxe um comportamento, porque o consumidor, ele muda de comportamento rápido. Por isso os algoritmos mudam, né? Então, você precisa estar atento a essas mudanças para você conseguir romper. E a pandemia, ela trouxe uma mudança muito grande de comportamento. Por quê? É tudo online, as pessoas estão imediatistas, elas mandam pelo WhatsApp, se você não responder na hora, amigo, e aí? Já demorou 5 minutos. Já demorou 5 minutos, a pessoa já está chateada contigo, né? E elas querem saber o preço. Olha, gente, como consultor, e assim, dentro da área de educação há mais de 12 anos, então 10 anos eu como diretor comercial, eu sou especializado em treinar equipe, desenvolver equipe, estruturar setor comercial. Eu sempre digo para aqueles que estão comigo, preço é uma palavra que não existe no nosso vocabulário. Preço tem, às vezes, na concorrência, né? E sempre o trabalho ético, tá, gente? Nunca fala dos outros. Mas nós temos valor. Porque, na verdade, Gil, quando o cliente diz assim, tá caro. Bom, tá caro quanto? E tá caro comparado ao quê? Porque, exato, boas decisões nunca são baseadas em preço, mas sim em retorno. É no valor. Entende? As pessoas têm capacidade de empreender um valor maior em um veículo, mas não tem essa capacidade de olhar, às vezes, para o investimento educacional do seu filho. Tem lógica isso? Nenhuma, né? Agora, e como que você quebra essas objeções? Como que você faz um ótimo roteiro de atendimento para você poder explanar para o responsável por que ele vai ter esse plus na sua instituição? Por que escolher o meu colégio e não o outro?
Entende? Então, existem técnicas para isso. E ao longo do tempo eu me especializei justamente para que a gente possa trazer solução para esse mercado. Hoje, as instituições de ensino que não conseguem ter essa visão que é necessário investir em um trabalho de relacionamento comercial e montar essa estrutura bem montada, desenhar um ótimo fluxo, roteirizar algumas coisas e acompanhar, vai ficar para trás. Já está ficando, porque o mercado está muito agressivo. A cada momento vem novas instituições, novas modalidades, novas tendências. E se você não avançar, não virar a chave, não pegar esse gatilho, não surfar essa onda, vai ficar para trás. E aí não tem nome, não tem estrutura, nada que salva não, tá, gente? Não, com certeza. E o que você falou, né? Cada vez mais a concorrência ela tá aumentando e tá se qualificando, né? Então, acho que até na questão... também para olhar os alunos, né? Para olhar quem já tá ali e também ter um relacionamento, né? Que eu acho super importante. Eu acho que até falta um pouco, às vezes, numa determinada escola ou outra, né? Fato. Isso aí é algo... Criar esse vínculo, exatamente, estabelecer essa relação é fator primordial. E aí a gente tem que entender que uma unidade educacional tem os seus papéis, né? A gente fala de um setor específico para matrícula, mas a matrícula envolve um todo. Não é só o profissional que faz ali o atendimento, negocia e fecha a questão de valores, né? E fecha o contrato. Mas a entrega desse serviço é o que é realmente importante. Então, assim, fazer isso com responsabilidade e qualidade, né? Falar aquilo que você entrega, né? Ser sincero, né? Não exato, é delegado por lebre. E envolver. Né? Eu tenho um treinamento que eu fiz nas empresas a qual eu passei, chama-se assim, Somos Todos Comerciais. Poxa, é uma engrenagem, cara. É uma engrenagem. A recepção faz matrícula, a coordenação faz matrícula, os professores fazem matrícula, os alunos fazem matrícula, eu faço matrícula, os auxiliares fazem matrícula. A cozinheira faz matrícula. Sabe por quê? Porque as pessoas não matriculam no nome ou na instituição. Elas matriculam baseado em pessoas. A educação não é feita de estrutura nem de marca. A educação é feita de pessoas. Pessoas fazem educação e movem a educação. Eu te falar que negócios são feitos por pessoas. Por pessoas. Né? A vida é feita por pessoas, né? De fato. Então, assim, cara, tem que ter muito cuidado com até isso. tenta se substituir, né, Gil? Em alguns segmentos, mas você vê que não dá, não é tudo que dá. Às vezes tem que retroagir em algumas coisas. E associar, assim, né? Eu acho que quando você associa tecnologia, é igual a própria questão. Às vezes tem muitas empresas, o que eu percebo? Muitas empresas querendo ganhar tempo, ela faz automatização de bots no WhatsApp e tal. Tudo bem, é válido. Só que eu acho que talvez para um primeiro momento. Só para chegar ali, oi, tudo bom? Seja bem-vindo e tal. O que você precisa? Ah, preciso de tal coisa. Beleza. Já entra um humano ali. Atendimento humanizado. E dá o atendimento humanizado. Porque a pessoa querer fazer o processo todo no digital, eu acho que acaba perdendo muito. E com isso, uma conversão muito pequena. Inclusive, para instituições de ensino, isso é um erro. Né? Você automatizar tudo. Não dá para automatizar tudo. Pessoas, tem que ter pessoas. Tem que ter alguém lá com a sensibilidade, um treinamento para receber e gerar a solução. Então, até quando o pessoal vem, Bruno, pergunta lá, não fala Bruno, né? Mas assim, manda lá no WhatsApp. Primeiro de tudo, né? Oi, qual é o preço? Você tem que ter a capacidade de extrair algumas informações para gerar um gatilho naquela pessoa. Tá entendendo? Quando a gente fala, por exemplo, de área de educação, eu ensino nas minhas consultorias a gerar alguns pequenos gatilhos da seguinte forma. Perfeito, eu entendo que o preço seja algo, né, importante nesse primeiro momento, mas gostaria de fazer uma pergunta. Você já fez uma análise de quanto você poderia investir na vida da sua filha, do seu filho? Já fez a pessoa pensar, né? Olha como que devolve. E aí a responsabilidade veio para o outro lado. São técnicas de negociação, né? Óbvio. Né? Isso aí funciona em negociações. É porque, assim, não são respostas que movem o mundo, são perguntas. Então, para controle de objeção, as melhores soluções são conduzir a pergunta. Isso é técnica pura. Né? Isso aplica em qualquer área, tá, gente? Consultoria não é só para área de educação, não. Tem aí, tá precisando estruturar a tua área comercial, me chama que a gente vai lá com o maior prazer, né, para poder desenvolver. Mas entende que existem outras formas de você conduzir um atendimento dentro do WhatsApp, que é uma dor hoje da maior parte das instituições. Não tô falando só da área de educação, não, todas, né? O pessoal quer saber o quê? Eu quero preço, porque se não souber o preço, ou vai fazer leilão. Só que, gente, não dá para fazer leilão na educação. Você tem um perfil X
né, um percentual eu não gosto de usar a palavra clientes quando eu falo de educação, tá, gente? Eu não utilizo esse tipo de palavra. Nós temos pais e responsáveis, né? Eu não gero esse estereótipo de cliente. É meu cliente. Não, são pais e responsáveis, né? Educação é um setor distinto desse mercado, né? Com certeza. Então assim, já até me perdi dentro do que eu estava falando aqui na linha de raciocínio, mas a gente tem que pensar e estruturar de forma adequada para que a gente consiga ter um resultado melhor, né? Poxa, como é, e gerar esses gatilhos ali, né? Então, essa é a importância do trabalho ali, da consultoria, enfim, que a gente desenvolve, né? Eu acho que até na matrícula, como você bem falou, né? Eu acho muito legal passar os valores da escola, realmente. Porque igual, quando você vai escolher uma escola, vai ser algo que você acredita, né? Então, a escola tem que estar também, né, dentro daquele propósito que você quer para o seu filho, né? Eu acho que, e até enquanto empresa, né? Isso é uma coisa que a gente tem muito claro, eu e o Lucas, e a gente sempre deixa muito claro para a pessoa, para o parceiro que está chegando, como é que nós trabalhamos, como é que é o nosso perfil, como é que é o nosso propósito. Porque assim, nós não queremos a pessoa, é mais um. Não, meu. Aqui o nosso padrão é esse, o nosso trabalho é desse jeito, assim. Se tiver, né, de acordo com o que você busca, com o seu objetivo, beleza. Vai. Porque senão você muda. Cara, eu acho que a pior coisa que tem, e isso eu tô com a minha esposa há 13 anos, somando casamento e namoro, e desde o primeiro momento eu tive isso muito claro com Esse ela. alinhamento, né? Eu falei, olha só, não adianta eu fingir ser uma pessoa para você que eu não sou. Eu sou uma pessoa simpática, que conversa com todo mundo. Eu não vou parar de ser, até porque para mim não faz diferença ser homem, mulher, gordo, magro. Para mim tudo igual, filho de Cristo, veio do barro pro barro, a gente volta e acabou. Então assim, eu falei, mas eu não vou mudar o meu jeito. Porque adianta o quê, cara? A gente não consegue sustentar uma coisa criada por muito tempo. Primeiro que você vai ser infeliz e segundo que você vai fazer outras pessoas infelizes. Então não adianta você vender, né, uma ideia de... Não, isso aqui é um colégio modelo, funciona assim, que não sei, eu sei, assim. Se não é aquilo ali o teu dia a dia. Ó, o nosso dia a dia é assim. Que aí o pai fala, não, eu busco isso. Gil, sabe o que vende? A verdade. A verdade só vende, não. A verdade liberta também, né? Uma das maiores lições para dentro da área de relacionamentos chama-se acordo. Você que é uma só carne com a sua esposa, tem que ter acordo em tudo que faz, né? E na nossa vida, trazendo isso do âmbito espiritual, né, para a nossa vida profissional e do nosso dia a dia, assim também tem que ser em todas as áreas. E aí, isso que vocês falaram é muito importante. É necessário alinhar princípios e valores. Bom, eu estou trabalhando com a empresa X. Na empresa X, estou colaborando lá, faço parte da empresa. Porque eu sempre digo, eu não estou eu sou a empresa a qual eu represento, né? Tem que haver um alinhamento de visão, de princípios e valores. Se os teus 3 primeiros princípios, você pensa aí na tua cabeça agora, pensa aí, os teus 3 primeiros princípios, assim, valores que são indispensáveis para você. Pensou? Aí eu te digo agora, aonde você está trabalhando hoje, esses 3 princípios e valores estão alinhados com os teus? Eles te representam? Se não, você precisa fazer uma autoanálise agora. Você precisa se perguntar se você está no lugar certo, né? Por quê? A gente precisa ter esse alinhamento, senão a gente não consegue romper. A gente não cresce, a gente entra em depressão, a gente só vai adoecer. Não vai ser bom nem para a empresa, nem para você. Se não for para entrar, para fazer a diferença, nem vai. Nem entra. Se eu levantar da minha cama sem a visão de fazer diferença na vida de alguém, eu prefiro não levantar. Talvez a minha missão aqui já esteja completa. Então, essa questão de princípios e valores, de alinhamento, ela é extremamente importante, né? É preciso ter. E aí, quando a gente fala de matrícula, de área educacional, os pais, eles têm que se conectar com os princípios, com os valores da instituição. E aí existe instituição para todo tipo de visão. Existe para A, B, C ou D, vai ter a instituição correta. Só que às vezes, sabe o que está acontecendo? Tu tem o alinhamento A, aí tu tá botando no alinhamento D. Por quê? Porque não teve também um profissional para te passar o que era. Você achou que era uma coisa, comprou o gato, por leve, trocou, né? Então, tá entendendo? E aí depois, ao longo do ano, aí teve problema. Aí vai ter problema. Aí tem problema. Então, esse trabalho é muito importante, né? Esse trabalho comercial para essas instituições é muito importante.
E eu não falei da minha última experiência, né? A gente foi falando, né? Eu não falei da minha última experiência. Eu costumo dizer assim, o CPM foi uma escola para mim. Tenho gratidão a todos de lá. E depois da Unopar, do CPM, eu fui convidado e fui para a Resolve Educação. A Resolve Educação, quando eu entrei, havia uma unidade, né, que é a Cachoeira de Macacu, e lá eu fiquei durante 5 anos. 5 anos e alguns meses. Né, e hoje a Resolve tem 8 unidades. Né. Então, participei, ajudei a construir, quase ali o nascimento, eu peguei um pouquinho depois. Queria mandar um abraço para todo mundo da Resolve Educação, né? Tenho uma gratidão, um amor enorme. Né? Então, se o CPM foi uma escola, né? A Resolve foi um nível superior com pós-graduação, MBA e PhD, o que mais tem de direito aí, tá? foi realmente algo que marcou a minha história. Por quê? Porque eu também, na Resolve, eu passei por diversos desafios junto com eles. Então, entendi mais as dores, tive uma visão de gestão. Eu me tornei, deixei de ser o Bruno, de repente ali, gerente comercial, né, vendedor ali, para me tornar um gestor completo. Então, hoje, tenho capacidades, né, habilidades muito maiores do que quando ingressei. Isso, para mim, hoje é ímpar. Tenho capacidade de fazer boas contratações, de gerir pessoas, de liderar. Liderar pelo exemplo, né? Então, muita gente acha que ser gestor, né, ser um diretor, ser um gerente, é você dar ordens, né? Mas para você ter o princípio de autoridade, você não precisa ser autoritário, né? Muito pelo contrário. Para ser um gestor, a gente precisa liderar pelo exemplo. Eu me baseio muito, Gil, em Jesus Cristo, que foi o maior professor de todos, que já pisou sobre a face da terra. E o ministério de Cristo, ele tinha a plenitude do Espírito Santo. E no que consistia o ministério de Jesus Cristo aqui na terra? E Jesus fazia e ensinava, irmão. Jesus ensinava e fazia. Hoje tem gente que faz, mas não ensina. Por quê? Porque tem medo. Tem medo das pessoas serem melhores, terem mais reconhecimento do que eles. Tem pessoas que falam, mas não fazem nada do que falam, do que vivem, do que pregam. Quem são esses? Os hipócritas. Esses são os hipócritas. Então, Jesus Cristo foi o maior líder que já houve, já pisou sobre a face da terra. Porque Jesus Cristo tinha um sentimento que eu trago hoje para todos aqueles até que nos veem, nos escutam. Tenham um sentimento como de Cristo, um sentimento paternal. Porque só quem é pai, cara, quer que o filho rompa, vá adiante, seja melhor do que ele. Só que quanto mais a gente transborda na vida das pessoas, a gente ensina as pessoas, mais a gente aprende. A gente não tem que ter medo das pessoas serem melhores do que nós. E ainda se forem, a gente vai olhar e vai dizer, poxa, olha aí, tive a oportunidade de participar desse crescimento. Que orgulho, né? Caramba, que orgulho, né? né? Não, e o mais legal é o que você falou, né? Você transborda, o outro pode até ser maior que você. E aquela pessoa também vai transbordar na vida de outra. De outra. Então você sempre mantém esse... Você imagina se Exatamente, Jesus Cristo fosse nesse centralizador, estilo, né? né? Ele não Mesmo. compartilha nada com ninguém. Se eu ensinar, depois vão querer ensinar também. Teria ministério? Morreu ele, morreu tudo, né? Já era, né? Então, assim, eu amo a palavra de Deus, amo os ensinamentos de Deus. A gente estava conversando em uma outra oportunidade sobre o princípio de sabedoria. A palavra traz muitos os princípios de sabedoria e a consultoria tem a ver com isso, com o princípio de sabedoria. Sabedoria é justamente você buscar o quê? Os anciãos. Você buscar aqueles que detêm conhecimento, aqueles que já viveram aquilo, aqueles que têm expertise, têm experiência. E a consultoria é isso. Então, eu confesso para vocês, tá? Quando eu saí da Resolve tem 1 mês e pouco, né? E eu falei assim, vou parar um pouquinho, vou tirar umas férias, né? Muito tempo sem tirar férias, vou me reorganizar. E eu tava com um planejamento de não me atrelar mais à área de educação nesse primeiro momento, por enquanto, né? E aí, mas não teve jeito. Por quê? Porque Deus me fez lembrar da minha história e feliz é o homem que está onde Deus quer que ele esteja. Então, eu orei a Deus, Deus falou, né, me mostrou o caminho. E eu pegar tudo que eu já vivi e não transbordar na vida de alguém, esse não é o propósito. Esse não é o propósito. E aí eu tive que já me refazer nesse sentido. E aí não consegui nem tirar férias, Gil. Lucas, não parei.
Tá vendo? Estamos lançando aqui em primeira mão a consultoria, mas eu já tô quase que full. Daqui a pouco eu já não posso atender mais ninguém. Já tenho os parceiros já. Se tiver oportunidade, vou falar aqui, mandar um abraço. Já tenho. E assim, já estou trabalhando, já estou na ativa. Eu já quase não tenho dias mais na semana para poder desenvolver trabalhos, né? Porque também não adianta... por mais que eu tenha uma história, tenha um nome dentro da região, não só em Nova Friburgo, mas em várias cidades aqui do entorno, né, do interior do estado do Rio de Janeiro, não adianta eu querer abraçar o mundo também e fica igual o pato, né? Com certeza. Corre, nada e voa. Mas não nada bem, não corre bem, não voa bem. Não faz nada bem. O problema é que a pessoa que não dá pra abraçar o mundo, né, Gil? E a pessoa que domina muito, ela tem muito isso, né? Porque muita gente fica o tempo todo ali em volta de você. Pô, eu queria que você fizesse pra mim, queria que você fizesse isso aqui. Pô, vem comigo aqui e tal. Eu converso muito isso com o Lucas, né? De ter que tomar esse cuidado e ser requisitado é muito bom. Só que tem que ter um ponto de equilíbrio. Isso. Né? Porque você construiu um bom nome. Então, enquanto pessoas falam aí que fica 6 meses desempregado, 1 ano, que eu não acredito muito nisso também não, que eu acho que quem bate a porta abre, né? Abre. Mas assim, você vê que pedir, bacana, dar-se usar. né? Então Exatamente. tem que saber pedir. Então, assim, eu acho que... Mas o fato de você ter construído um bom nome, ali já é o currículo da gente. Exato. E assim, eu não consegui ficar parado nem por um breve período e eu estou muito feliz, grato a Deus por isso. Esse é o maior reconhecimento, né, de uma trajetória de longa data dentro da área de vendas, dentro da área de educação. Muitos alunos passaram pela minha consultoria, fizeram matrícula comigo e hoje desenvolvem N carreiras. Só para você ter uma ideia, Gil, eu fiz Lucas, eu fiz um estudo lá. Eu já participei direto e indiretamente mais de 12 mil matrículas. Caramba. Mais de 12 mil vezes. 12 mil vidas. E aí, são mais de 5 mil alunos aprovados. Eu tenho alunos nas mais diversas carreiras que você possa imaginar. Eu tenho um aluno que às vezes eu encontro, ele fala assim, Bruno, tu lembra daquele papel que você escreveu pra mim, que você desenhou sobre a área militar e tal? Eu falei, lembro. Eu tenho ele até hoje. Já é oficial. E aquilo foi a inspiração pro cara, né? Foi algo que marcou. Então, assim, por isso que eu digo, nós não vamos fazer uma venda dentro da área de educação. Nós vamos prestar uma consultoria. Sabe por que isso é tão importante? Hoje nós vivemos na era da informação. Mas as informações boas não chegam. Por quê? Porque os algoritmos das redes sociais, da internet, elas são feitas para te gerar um consumidor. Eles compram e te vendem o tempo inteiro, né? E aí, quanto mais você consome um negócio, mais ele joga para você, porque ele precisa te manter online ali o tempo inteiro. Então, as boas informações, elas não penetram. Imagina a sua juventude, cara. E aí tem que vir alguém para mostrar algo, para fazer esses alunos sonharem de novo, porque eles estão perdendo a capacidade de sonhar, cara. Aí esse trabalho é tão importante por conta disso, porque em uma dessa consultoria com o pai, com o aluno, você traça uma trajetória e você muda uma vida. A gente fala de sonho, né? A juventude não tem a concepção de sonho correta. Sonho normalmente é algo tá muito distante, mas o futuro, né? Falando de futuro, né? Quer realizar o sonho e futuro. Futuro é algo que está muito distante, mas o futuro nada mais é do que a consequência do agora. As escolhas de agora vão determinar quem nós seremos amanhã. Isso é a percepção de futuro, de sonho, de realização, tá? Então, a gente precisa trazer essa sensação para eles. E aí tem algo que está até dentro da palavra, diz assim, ó, profeta de casa não tem honra. Porque o pai e a mãe às vezes falam, né? Sim. Mas, ó, entra aqui, sai aqui. Aí tem que vir alguém de uma referência de fora para falar. E aí, às vezes, a gente fala a mesma coisa que os pais e as mães falam sempre, né? Eles, pai, mãe, você viu o que ele falou lá? Nossa, se eu fizer assim, eu posso alcançar isso aqui. Aí o pai fala, eu falo isso pra você sempre, né? Mas é o quê? O profeta de casa não tem honra. Né? Então, às vezes tem que vir um forasteiro, né, para falar algo. Então, mas isso é muito importante. Eu tô trazendo só alguns pontos para você ver como que isso mexe com vidas, com sonho, com futuro. Né? Então, a gente precisa realmente olhar com um olhar diferenciado para dentro da área comercial, né, de relacionamento dentro das instituições. E as instituições que ainda não acordaram para isso vão ficar fadadas ao fracasso. Tá? Isso já vem acontecendo e vai continuar acontecendo. Né? Há de chegar um dia que o tradicional já não vai ser mais tradicional. Por quê? Porque foi migrando tanto que aí deixou de ser tradicional. Entende? Quantas instituições aí de mais de meio século tem de centenárias, né? De 50 anos, tem fechado, cara. Com certeza.
Poxa. Até porque eu Isso acho não que... e eu não fico feliz com isso não, tá, gente? Diga-se de passagem. Toda escola que fecha dentro do Brasil é um motivo pra gente ficar de luto, cara. Porque não deveria ser assim. Mas por quê? Porque não houve um olhar, né, administrativo, comercial, de repente ali, pra gerar uma mudança. E se não mudar, cara, vai ficar pra trás. E isso independente do segmento. Independente do Eu segmento. vi uma palestra uma vez de um cara, um piloto de Fórmula Indy, que ele foi o disparado número 1 da temporada, o cara que correu mais rápido e tal. E aí o repórter perguntou nele, cara, como que uma pessoa poderia fazer para vencer você na próxima temporada? Ele falou, simplesmente eu andando na mesma velocidade. Ele foi disparado o número 1 naquela temporada, mas ele mesmo já tinha consciência que se na próxima temporada, no próximo ano, se ele andasse na mesma velocidade, Ia ser vencido. ele já ia ser vencido. Eu acho que a gente tem que ter essa percepção. Ó, eu preciso ser melhor. Mas melhor do que quem? Melhor do que eu mesmo. Eu mesmo. Amanhã eu preciso ser melhor do que a minha versão de hoje. E assim todos os dias. É sensacional. Eu trago essa visão dentro dos treinamentos, até dentro das abordagens, né? E assim, eu tenho um trabalho muito profissional e muito ético. Em todas as instituições a qual eu estive, eu nunca citei o nome das outras. Você não vai ver o Bruno dentro de uma instituição A, B, C ou D falando que a outra lá faz isso. Isso não é o caminho correto. Sabe qual é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Se nós tivermos a capacidade de entender que nós somos o nosso maior inimigo, que nós concorremos com a gente mesmo, a gente vai conseguir romper. Eu não tenho que estar preocupado em diminuir o outro. Eu tenho que estar preocupado em mostrar o que eu faço de melhor, em romper, né? E a gente tem que ter essa percepção, Gil. Isso é interessantíssimo, né? E sempre buscar ir além, sempre buscar romper. E às vezes ele era o número 1. Se ele não fizesse na próxima, ele seria possivelmente o número 2, número 3, ou até o número 4 ou 5 por aí. E aí você vê a visão. E aí eu acho que trazendo até para dentro do métier de educação e da vida como um todo, cara, a vida está cada dia mais competitiva. É mais gente querendo a mesma vaga. Exatamente. Seja um negócio, né? E tem espaço para todos, lógico. Só que se você não se preocupa em ser cada dia melhor, cada dia a sua melhor versão, meu irmão, não dá, vai ficar para trás, competir. vai ficar obsoleto e vai ser atropelado dentro do mercado. E até por isso, depois que eu acabei saindo da Resolve Educação, eu lancei essa parte de consultoria. Por quê? Para que eu possa ter sempre a minha melhor versão, né, e transformar os outros na melhor versão delas. Fazer com que elas evoluam cada vez mais. Eu quero ver gente me engolindo, irmão, sendo bem melhor do que eu. É sinal que o meu trabalho foi bem feito. Exatamente. E a gente, com o nosso projeto do Instituto Brito, é justamente isso. A gente quer transformar vidas. Ser uma escola de formação de empreendedores. Justamente por várias situações que a gente errou, a gente não quer que as pessoas errem. Exato. Várias situações de depoimento seu aqui são inspiração para a pessoa que está assistindo a gente para que ela não cometa esse erro. E aí uma coisa que nós temos muito claro é a gente não permite que ninguém que sente aqui não viva o que ela fala. Exato. Porque senão não vai ser verídico. Tem que ser não verdade. Vai ser real. É isso aí. Né? Então a gente quer transformar. Até porque a gente vê o empreendedor começando, né? E é muito difícil informação correta. Como você falou, né? Você abre ali o Instagram hoje, o que mais você vê são coisas que não são real. E parece que tá tudo muito fácil. Eu acho que até os jovens olham assim, hoje já tá tão fácil ganhar dinheiro, é tão fácil ganhar dinheiro com marketing digital, não vou me preocupar, vou continuar vendo aqui, que na hora que eu fizer vai dar resultado, vou ficar milionário. E não é assim, cara. Porque é muito simples. Você faz isso aqui, eu vou te explicar como é que você faz pra transformar uma caneta em R$1 milhão. É isso mesmo. Não é assim, mano. O povo que chega, olha o meu resultado aqui, ó. Eu vou te ensinar como é que faz não sei o quê. Mas nada, cara. Ele quer te vender um curso, quer te coisa. Te vender um curso, de vender curso. Meu Deus, gente. Gente, se vocês forem empreender alguma coisa, se vocês forem fazer algo, buscar algum tipo de qualificação, de qualquer objetivo profissional, que você vê aí os influencers, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Sobre os influencers. E falar que vai ser fácil, sai fora, cara. Sai fora. Eu gosto muito da frase do Silvio Santos. Cara. Sucesso é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Exato. Se não levantar o popô da cadeira e ir pra cima, nada muda. Não tem como avançar dentro do mercado, não tem como romper, obter sucesso. O sucesso também ele é relativo, né? Ele é diferente para cada um, né? Mas a gente não vai conseguir alcançar a plenitude, que para mim sucesso é ser pleno. Pleno é você estar maduro em todas as áreas. O financeiro tá legal, o profissional, mas o pessoal, o espiritual, tudo isso tá casadinho. É evolução, isso pra mim é ser né? pleno, né? Você nunca vai conseguir sem dar o seu melhor, sem ter esforço. Não tem vitória, gente, se não tiver luta. Né?
Jesus falou assim, ó, não andeis ansioso pelo dia de amanhã, porque cabe cada dia o seu mal. O mal não é uma possibilidade, ele é uma certeza. E aí o importante é como nós vamos superar o dia mal. Então, o dia mal chega pra todo mundo. Ele chega pra mim, ele chega pra você, ele chega pra quem tá vendo agora. E aí, como que nós vamos superar isso? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, né? E assim, tem que ter muita força de vontade. Empreender hoje, principalmente dentro do Brasil, não é pra qualquer um. Tem que querer, tem que estudar, tem que avançar, né? Noite sem dormir, preocupação, aquela coisa toda, né? Eu transpirei muito, né? E transpiro ainda. Olha, eu tô fazendo uma coisa que eu abri mão de fazer durante muito tempo. Eu voltei a estudar, universidade, estou fazendo graduação, aquela coisa toda, estou buscando, estou pensando em fazer um seminário agora também, para eu controlar melhor o meu tempo, para eu poder romper. Porque senão, filho, daqui a pouco o Bruno Siqueira já foi, já passou. Então, a gente tem que dar o nosso melhor. E o tempo que nós temos é um tempo precioso. E a gente pode escolher ficar desperdiçando ele no algoritmo lá do Facebook e do Instagram. Exatamente. Ou a gente vai escolher semear de forma sólida, né? Gálatas 6:7, se eu não me engano, fala sobre a lei da semeadura. Pois tudo aquilo que o homem semear, isso o homem ceifará. E é fato, né? E a palavra ensina duas formas de semeadura. Existem duas formas de você semear. Ou você semeia no espírito e colhe a vida eterna, ou você semeia na carne e colhe corrupção. Ou seja, os caminhos de vida são caminhos bons, mas os caminhos maliciosos são caminhos de morte. E aí, como a gente tem semeado o nosso tempo? Será que a gente tem impactado a vida das pessoas? Porque o egocentrismo hoje é o maior vilão. É o eu. Gente, eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella falando, né? Eu sou subtreco do vice-troço. Perfeito. Eu sou subtreco do vice-troço, cara. Até quando o pessoal, a gente vai conversando sobre a consultoria, eu falo que é uma relação onde eu vou ensinar, mas acima de tudo, eu vou aprender. E eu aprendo todo dia. Todo dia eu aprendo. Todo dia eu ensino. Mas todo dia eu aprendo. E aí eu vou e transbordo isso na vida de outro. Né? Tem lógica. A gente vive uma vida tão rápida, né? A palavra de Deus diz assim, um dia de Deus são como 1000 anos para o homem. Se a gente usar essa analogia, tem gente que tem dificuldade de entender essas coisas de eternidade e tal. Vou te explicar agora. Um dia de Deus são 1000 anos para o homem. Significa o quê? Deus está em uma dimensão diferente, uma velocidade diferente da nossa. Albert Einstein descobriu isso, né? Que a velocidade distorce o tempo. Certo? Então entenda isso. Um dia de Deus, 1000 anos para o homem. Se a gente usar essa analogia, Jesus Cristo foi para a cruz e só tem 2 dias, irmão. Entrou no terceiro agora. Sugestivo isso, né? Sim. Porque 3 é um número bem fantástico dentro da palavra de Deus. Mas Jesus foi para a cruz só tem 2 dias e pouquinho. Olha só que doideira. São 2000 anos pra gente, mas pra ele não. Vai 2 dias só, rapidinho. Aí eu te pergunto, o que são 70 anos pra Deus? Brito, fala pra mim. Um segundo? O que é, Lucas? Realmente, voa. Por isso ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele controla o tempo. Então a nossa vida aqui, ela é como um sopro. O que são 70? Nasceu, já morreu. E aí tu acha que tu é alguma coisa nessa vida? Eu sou. Eu sou o melhor, tá, gente? Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não sou nada, cara. Eu sou um eterno aprendiz. Sem contar que a nossa parte carnal, né? Se você morre, se ninguém te enterrar, meu irmão. E aí, Cara, você fica aí, apodrece, o bicho ainda come no teu corpo. Rapaz, acabou, olha, mano. eu tenho um negócio, eu tenho uma fala sobre o que o mundo tenta nos fazer entender, né? Então existem jargões, né? Pra tudo tem jeito, só não tem jeito pra morte. Tem, Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Tem jeito pra morte, porque a morte é vida. É morrer aqui, mas viver para Cristo. E tem sempre essas pegadinhas. Aí eu reflito muito sobre essas coisas, né? Qual a única certeza que a gente tem na vida, gente? É que a gente vai morrer. Eu não tenho essa certeza, não. Porque Jesus falou que está à porta e ele volta. Sim. E ele volta para arrebatar a tua igreja. Então eu creio na palavra, né? Então não tenho nem certeza se eu vou morrer, irmão. Pode ser que Jesus volte daqui a pouco para nós. Com certeza. Então a gente tem que ter essa visão de que nem sempre o que o mundo te vende corresponde à verdade, né?
ter essa sensibilidade de poder separar um pouquinho as coisas. A gente entrou num papo assim mais espiritual, né? Mas eu acho que a gente está sendo movido a isso, porque isso se mistura com a parte profissional. Total. Né? Sim. Está muito aliado, né? Isso já aconteceu umas 2 vezes, né? Que o cara falou justamente isso comigo. Falou, olha, Silmar, você mistura muito a palavra de Deus nos teus negócios, na tua vida. Eu falei, meu irmão, porque eu sou dependente dele o tempo todo. Primeiro que eu admiro ele o tempo todo. E segundo que eu sou dependente dele o tempo todo. Então, se eu não falar de Deus o tempo todo, como é que eu quero que ele esteja o tempo todo comigo? E tem pessoas que falam assim, não, mano, né? Igreja, você fala de Deus lá na igreja. Não, meu irmão, ele tá aqui com a gente, cara. Ele tá com você que tá assistindo a gente. Deus, ele está em todo lugar o tempo todo, e com a gente o tempo todo. E eu agradeço. E se a gente usar os princípios dele, você vê que a vida, cara, o que Jesus faria, né, numa situação comercial, por exemplo? Será que ele enganaria uma outra pessoa para ganhar uma matrícula? Poxa, não enganaria. Não tem como, né? Então o que ele entregaria? Entregaria bondade, carinho. O melhor. Então, se a gente buscar isso, cara, não tem como ser os ruim princípios e os valores, né? A gente vive hoje uma série de problemáticas. Por quê? Porque lá atrás princípios foram quebrados, né? E aí eu sempre ensino que quem cumpre princípio não fica refém de milagre, cara. Por quê? Porque já cumpre o princípio. Então, o milagre ele está garantido, né? É o que diz dentro da palavra. Existiam 2 pessoas que seguiam Jesus, 2 tipos de pessoas. Existiam os discípulos e existia a multidão. A multidão queria resultado. Que era o quê? O milagre. Pessoas vão te seguir, Gil, pessoas vão te seguir, Lucas, pelo que você pode proporcionar para elas momentaneamente. Essas pessoas são como a multidão. Elas estão atrás do resultado. E aí você tem pessoas que são discípulos, que querem o quê? O processo. Querem aprender. Então, esses querem os princípios. E aí a gente tem que ter essa visão de que querer sempre aprender e de querer sempre discipular, porque o segredo está nisso. E até porque a vida vai ser muito mais processo do que a conquista em si, né? Uma corrida de 5 horas, o cara fica às vezes, 2 minutos no pódio, só que 5 horas correndo e 5 anos treinando. Pois é. E pessoas vão se aproximar de vocês, de vocês que nos assistem, quando você chegar no tal estimado sucesso e estiver muito bem, aquela coisa toda, né? Mas tem que tomar cuidado com o lobo travestido em pele de cordeiro, porque essas pessoas às vezes querem só o que você pode proporcionar momentaneamente a ela, né? Então a gente precisa ter essa visão da palavra de Deus, cara, para dentro da nossa vida. E hoje a gente vive uma série de problemáticas no dia a dia histórico por conta de princípios que foram quebrados lá atrás, né? Então, não falar de Deus dentro da minha área profissional é quase impossível, né? Se você que nos vê, nos escuta aí, de repente, poxa, eu tenho vontade de contratar o Bruno Siqueira para desenvolver uma consultoria, mas o Bruno Siqueira nunca vai poder falar o nome de Deus aqui, não me chame, porque está desalinhado com meus princípios e os meus valores. Agora, se você quer prosperar, se você quer realmente fazer um trabalho ímpar, se você quer avançar, se você quer semear na vida das pessoas, se você quer fazer diferença na vida das pessoas, aí você pode me contratar. Com certeza a gente vai fazer isso junto. Né? Principalmente, né? Dos adolescentes, dos alunos. Nossa, isso então. Sem dúvida. E aí, já que a gente está falando sobre princípios e valores, posso falar as escolas que eu já estou desenvolvendo o trabalho? Com certeza. Né? Porque senão daqui a pouco tempo, né? Não, na verdade já foi o tempo. Foi, né? Já a gente vai falando aqui, daqui a pouco, meia-noite. Estamos a 1 hora já aqui no bate-papo. Outro dia a gente faz o número 2. Parte 2, parte 3. Isso aí, parte 3, isso aí a gente vai. Hoje, graças a Deus, sim, glorifico ao nome de Deus, já estou desenvolvendo um trabalho com 2 instituições aqui de Nova Friburgo, né? Uma instituição com mais de 30 anos de história dentro de Nova Friburgo, que é a SED, que é uma associação evangélica, né? Em Olaria. Ela atende desde a educação infantil ao ensino médio, e nós estamos trazendo agora também a visão de preparatórios para dentro da SED, né? Que atende a comunidade de Olaria e, no geral, né, Nova Friburgo como um todo. E a SED foi um presente de Deus na minha vida, assim como a outra instituição também, mas onde eu posso viver o cristianismo que eu prego. E aí eu posso transbordar isso na vida das crianças e dos adolescentes. Gente, ontem eu presenciei algo, eu pus no meu Instagram, inclusive, que eu nunca tinha visto. Na hora da saída, as crianças todas sentadinhas assim, né? Na hora da saída, né? Aquele alvoroço, elas louvando ao nome de Jesus. Entoando um louvor e depois iam saindo. Falei, meu Deus, isso é muito lindo, né? Tudo que eu sempre sonhei para a área de educação. A educação tem jeito no Brasil e o caminho é Jesus. Não conheço outra pedagogia melhor do que o cristianismo.
E aí a sede é uma escola cristã evangélica. E aí agora está tendo uma nova gestão. Eles estão expandindo a estrutura física da escola, que é maravilhosa. Quem não conhece tem que conhecer. Eles fizeram uma troca agora de material. Estão trazendo o Mackenzie, que é da Somos Educação, que é um material cristão, né, que professa a fé cristã, mas é um material preparatório de ponta. Né? Nós estamos falando de empresas que detêm ali o Eleva, né, são grandes potências educacionais, e além da qualidade humana que tem dentro da sede hoje de profissional, que é algo inacreditável. Eu não conhecia muito bem por dentro, mas quando a gente conhece por dentro, né, a gente fica... E aí eu tô chegando lá para somar, para desenvolver um trabalho, né, não só dentro de parte comercial, não, mas ajudar toda a estrutura da escola, porque hoje, ao longo da minha trajetória, eu adquiri essa expertise também do pedagógico, de resolução de conflitos, de acompanhar os jovens e os adolescentes, de criar esse rapport, essa conexão com eles, que isso é muito importante. Porque se a gente der mole, o mal pega. Né? Então a gente tem que estar com eles, caminhar com eles. É a comunhão que faz a diferença. Né? Então hoje estar na sede é um presente de Deus, assim como Deus foi precioso comigo e me deu a oportunidade de trabalhar no Colégio Força Máxima em Nova Friburgo, que é um projeto, né, do Christian e do Franco, que são duas pessoas extraordinárias, né, dois exímios profissionais, assim, são pessoas realmente empreendedoras, mas que estão preocupadas com a educação, né, no nosso município. Eles já têm uma expertise muito grande dentro da área profissionalizante, né, de nível superior, e tinham o sonho de investir na educação básica. E esse sonho foi realizado. Trouxeram então o Força Máxima, que é uma franquia hoje, né, uma franqueadora, o Força Máxima. Tem 15 unidades no Rio de Janeiro. E, assim, muito forte, muito consolidado dentro da capital, com bons processos mapeados. Eu gostei muito, sabe, assim, do trabalho. Eu tive sábado agora na convenção no Rio, lá no Nova América com eles. Foi uma honra poder ver, né, os mantenedores, as pessoas que fundaram o Força Máxima, como começou a história de cada um. Isso para mim faz a diferença, né? E eu tenho um alinhamento de princípios de valores muito grande com eles, né? E eu tenho hoje a oportunidade de transbordar ali naquele lugar. Eles atendem hoje a partir do 6º ano, a 3ª série do ensino médio, também entrando com uma veia preparatória muito forte, material didático de ponta, né, uma qualidade humana também incrível. Estou impressionado com o trabalho realmente, né? E estou chegando lá para somar. Eu tive a oportunidade de conhecer o Jonathan, que é fundador do Força Máxima. Cara, você tem que ver a história de vida dele, familiar, profissional. É uma pessoa que, se vocês entrevistarem ele aqui, vocês vão ser muito felizes, né? Quem sabe um dia a gente não consegue trazê-lo aqui para explicar a história do Força Máxima, assim, que é uma história de sucesso. É uma pessoa que, assim, eu me surpreendi, porque ele tem isso que a gente demonstrou aqui hoje, a parte humana, né, de valor de visão em Deus, né, de valorizar o capital humano, não de explorar, né, mas de caminhar junto, né? Então foi muito gratificante estar com eles agora lá no Rio de Janeiro, nessa convenção em geral. E hoje eu estou nessas duas instituições desenvolvendo esse trabalho de consultoria e parceria, e não tenho dúvida, vou entregar o meu melhor. E quem é pai, quem é mãe, tem seu filho, está ouvindo, de repente, né, tá ali mais próximo da sede ou se identifica com esse trabalho, nos procure, não deixe de nos procurar lá, né? E quem nos ouve e nos vê, e tem a identificação aí com Força Máxima, é um colégio que é no centro da cidade, não deixe de nos procurar também, né? Essas duas instituições, gravem o que eu estou falando, vão marcar a história de Nova Friburgo nos próximos anos. E eu não tenho dúvida do que eu estou falando, porque existem pessoas ali de uma capacidade incrível. E tanto Força Máxima quanto a sede entregam princípios e valores que eu preservo e guardo, né, com muito carinho. Então, essa é a minha pegada. Por isso que eu já falei, eu já comecei o meu negócio, já quase não tô pegando mais ninguém, porque senão realmente já não vai dar muito. E também não seria muito prudente, poxa, eu tô na escola aqui A e na vizinha B. Então, assim, eu também tenho esse cuidado ali para não gerar nenhum desconforto para ninguém, né? E sempre tudo com muita verdade. Olha, gente, eu tô aqui. Tem problema? Não, Bruno, poxa, a gente ama o trabalho lá também. E todo mundo se dá bem, né, das escolas. Então, tá super tranquilo. Não, eu acho que isso é exatamente, né? Tem essa clareza, né? Na época, eu rodava moto propaganda lá em Bom Jardim. Fiz esse trabalho há 10 anos.
E eu fazia o trabalho para 2 pizzarias que eram na mesma rua. Olha. E não dava nem 1 quilômetro de distância, 500 metros de uma para outra. Aí eu chegava em uma, aí o cara fala assim, pô, tal pessoa vai fazer uma promoção, né? Eu falei, Ele falou, não, eu tô sabendo que vai fazer uma promoção. Eu falei, então... Mas e aí? Ele falou, sabe qual promoção? Eu falei, isso aí. Mas... Só que eu não vou te contar. Do mesmo jeito que isso na hora aí. que eu sair daqui, eu vou passar lá. Cara, mas também não vou contar da sua. Claro. Vocês se viram, na hora que vocês ouvirem a propaganda na rua aí, vocês dão um jeito de vocês. Claro. Mas vocês 2 são meus amigos. Vocês 2 são meus parceiros, meus clientes. Então, meu irmão, o que a gente conversa aqui fica aqui, o que eu converso lá fica lá. É E isso acabou. É. E fizemos isso muitos anos, cara. E não, isso é um exemplo, mas tinha, cara, várias lojas que eu fazia não, propaganda para vários Eu segmentos não tenho dúvida. iguais. E tem que ter ética Total, nesse é. trabalho, sigilo de formação, essa coisa toda, né? E assim, trabalhar com verdade. Né? E tudo que é bem tratado, gente, não sai caro. É, com certeza. Mas tratou, cumpra aquilo que você prometeu. Mas os nossos amigos que estão assistindo a gente lá de Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuca, aquela região toda lá, toda. dá pra você chegar lá, ó, fazendo uma consultoria também. Ó. Pode contatar aí que a gente vai, E a pessoa vai que startar quer- um que trabalho quer- forte aí nessa região aí. Que né? quer conhecer mais o seu trabalho, como é que ela faz? Então, pode entrar em contato através das redes sociais, né? Eu tenho o meu Instagram, me segue lá, @BrunoDaRosa2023. Até o pessoal fala, poxa, Agora vai ser Bruno Siqueira, então segue aí, Bruno também, Siqueira. também dá pra achar, mas procura @BrunoDaRosa2023, por quê? Eu fiquei ausente das redes sociais durante esse período todo profissional, né? Por ser algo que pra mim não era atrativo, eu já tinha as redes sociais das instituições em qual eu trabalhava, então preferi me eximir por conta pessoal mesmo, né? Familiar e tudo mais, então, nunca fui muito ligado em ficar E o fato de ser bonito olhando a também, vida né? dos mulher ficava outros, com né? ciúme, né? E ficava brava também. isso também Brincadeira, conta rapaz. Você é bondoso demais, né? Ah, meu Deus. E aí, eu agora tenho um Instagram novo, né? Então, por isso a questão do nome, mas aí daqui a pouco já consegue alterar. Então, Bruno da Rosa 2023, segue lá. E eu vou deixar meu contato, número de telefone, Com WhatsApp, certeza, pode. tá? DDD 22 99620 7532. Repetindo pra pessoa Tá? anotar. É lá, 22 99620 7532. Show de bola. Perfeito. Meu amigo, a gente estouramos aqui o nosso tempo, mas Que foi beleza. bacana. Assim que é bom, né, Diogo? Foi bacana demais, cara. E você vê, pra você que tá assistindo a gente, cara, olha que história de empreendedorismo, de dedicação, de fé em Deus. E é isso, cara, ó. Coragem, Foco, determinação e fé. determinação acima e de fé. tudo. Acho que, né, isso define o nosso bate-papo Acima de de hoje e a tua história e que sirva de inspiração. E você vê que, né, os empreendedores, ele tem as características dos empreendedores, elas são próximas, né? Todos eles têm um passinho ali naquele métier. Então, assim, se você trabalha para alguém ou se você tem o teu negócio, olha que bacana. Quantos anos trabalhando para outras pessoas? Desde os meus 10 anos, estou com 35, 25, né? Então, 25 anos. 25 anos empreendendo no CNPJ de outra De outra pessoa. Agora que está há um próprio. mês empreendendo no próprio nome, É isso aí. ó, já tem 2 empresas que contratou assim. Então, olha Rápido. que bacana. Mas por quê? É um Porque reconhecimento. já se portava como patrão lá atrás. É verdade. Então é isso, mano. Eu sempre Nunca faça tive pros essa outros. preocupação, né? De ter essa visão do dono, de querer fazer, né? Se preocupado com tudo, né? E você vê, como você fazia isso, você estava construindo não só o nome da instituição que você estava, mas você estava construindo o teu nome. Exato. É isso que a gente tem que ter cuidado. Eu falo isso, cara. Na hora que você tá lá no caixa de um supermercado, você tá também construindo o nome da empresa, mas você tá principalmente construindo o teu nome. A Perfeito. pessoa vai lembrar que foi você que atendeu bem ou atendeu mal. É verdade. Então a gente tem que ter Isso vai cuidado abrir com porta. cada ação nossa do dia a dia, porque ela vai impactar a nossa vida pro resto dela. É isso aí. Posso deixar só um recado? Com certeza. Nós temos que escolher o que nós vamos deixar para os nossos filhos, para aqueles que nós amamos e também para a história. Ou nós vamos deixar herança é o que se deixa para ele, né? Ou nós vamos deixar um legado. O legado vai nele. Então nós temos que ter essa visão. Herança se bota fora, agora legado ninguém rouba. Legado só aumenta. Então é isso que você falou. Eu construí um legado, muito mais do que herança. Ao longo da minha carreira sempre tive essa preocupação de construir esse legado. E hoje estou colhendo frutos desse legado, né? E isso é muito bom. Queria deixar um recado para você que está aí acompanhando. A palavra diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a palavra diz assim, todas as coisas, não está escrito algumas coisas, ou as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra diz que são todas as coisas. De repente você está passando por um momento na tua vida que você não sabe para onde ir, o que fazer,
Mas pode ter certeza que esse momento que você está vivendo não é para acabar com você. Esse momento que você está vivendo é para te levantar, é para você se sacudir. Sabe qual é o benefício às vezes de chegar no fundo do poço? Que não tem para outro lugar para onde ir, a não ser pro alto. Perfeito. Então use esse momento que você está tendo, esse vídeo de qualidade que você está vendo, ao invés de estar consumindo porcaria na internet, né? Um vídeo de qualidade, sacode a poeira, começa a abrir teu campo de visão, pede direção a Deus que a tua vida vai mudar. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Fantástico, hein? Caramba. Realmente, pô, parabéns, foi um prazer enorme estar aqui com você. Parabéns para vocês, meu irmão. Obrigado. Foi uma aula de vendas, a parte espiritual ali de Deus, nossa, fantástico, cara. Vou sair daqui muito melhor e com vontade de transbordar muito mais na vida dos outros, cara. Que bom, a missão é essa, Luz. Obrigado, tá, gente, Bem, pela oportunidade. Prazer mais uma vez estar com vocês dois, né? E que Deus abençoe cada dia mais, irmão. Amém. Sucesso para você, para sua esposa, né? Para o filhão lá também, tá bom? E Obrigado, aonde você botar a mão, que Deus multiplique infinitamente. Amém. Da né? vida de vocês também, Deus os abençoe. Amém. A gente volta na próxima semana. Mais um episódio, né? Com mais um episódio, né? Então, vamos pra cima. E agradecendo você que tá acompanhando a gente aqui, agradecendo os nossos patrocinadores. Vou falar agora na sequência o recadinho deles também. Então, você prestigia os nossos parceiros, porque é graças a eles que a gente consegue levar essa mensagem de valor pra você que tá do outro ladinho. Beijo carinhoso também pra você que tá acompanhando a gente através da TV Regional e também através da TV Norte Fluminense e do Spotify. Então, independente de onde você esteja, a nossa gratidão especial. Gratidão também à nossa querida Patrícia, que está ali comandando a máquina do nosso podcast. Muito obrigado, Pati. E é isso aí, meus amigos. A união não faz só açúcar, faz a força e faz a diferença. Nos encontramos na próxima semana, com a graça de Deus, para mais um Instituto Brito Podcast. Lembrando que o nosso podcast só acontece porque nós temos patrocinadores maravilhosos, então nosso muito obrigado a todos eles, e nós vamos começar a falar de alguns amigos aqui e queremos convidar você para prestigiá-los, tá bom? Nosso convite para você que quer economizar energia é a EcoSolar, então seja para sua casa ou para sua empresa, a EcoSolar tem o projeto perfeito para você. Os meninos trabalham com super carinho, com atendimento personalizado, então é só falar com o Gregory e com o Gabriel e aproveitar você também. Lá no Instagram é só clicar EcoSolar NF. E para você que quer construir ou reformar, a minha indicação para você é a Construcastro Materiais de Construção, que fica no Trevo São Cristóvão, em Bom Jardim. É isso mesmo. Vai construir ou reformar? Construcastro Materiais de Construção no Trevo São Cristóvão, tem da fundação ao acabamento para você. E peças e acessórios para o seu carro, para o seu caminhão, enfim, para o que você precisar, Autopeças Bom Jardim, há mais de 20 anos no mercado, a Autopeças Bom Jardim tem a peça e o acessório certo para você. Para a galera que é de Bom Jardim e de Friburgo, tem loja física, e para você que está em qualquer lugar do Brasil assistindo a gente, pode comprar também. É só clicar no site autotem.com.br. E para você, meu amigo, minha amiga, em especial as meninas de plantão, olha só, o Atacadão da Lingerie tem produtos lindíssimos, maravilhosos para você aproveitar com aquele precinho super especial. O Atacadão fica na RJ 116, quilômetro 102, no Jardim Ornelas, Bom Jardim, mas você pode comprar também de qualquer lugar do Brasil através do Instagram do Atacadão da Lingerie. E na hora de tomar aquele cafezinho delicioso, eu tô aqui, ó, tomando meu cafezinho delicioso, e você também pode. Padaria Campesina, fica no coração de Nova Friburgo, tem aquele cafezinho delicioso, tem bolos, variedades para você e o atendimento de primeira que você merece. E para você que quer comprar os seus móveis e os seus equipamentos para sua empresa, para o seu escritório, para o seu supermercado, a minha indicação para você é a loja LGE Cariello, móveis e equipamentos. Inclusive, você pode comprar através do site lgecariello.com.br. Eles têm loja física no Jardim Ouro Preto, em Nova Friburgo, mas também estão no Brasil inteiro através do site. Então, clica lá e aproveite se você quer elegância, qualidade e um preço diferenciado. Fala com os meus amigos da LGE Cariello e aproveite. Para você educar o seu filho, são 25 anos, mais de 25 anos de história. O Celc, que fica em Bom Jardim, ali no bairro Bem TV, é a nossa indicação para você. Tem aquele atendimento especial, tem aquele cuidado com o seu filhinho, com a sua filhinha. Então, fala com a galera lá do Celc e matricule o seu filho agora mesmo.
E para você que quer fazer lá o seu teto de gesso, as suas paredes de gesso, produtos de qualidade, serviço rápido, excelente acabamento, a nossa indicação para você é a Casa do Gesso e é só você entrar em contato com eles através do Instagram, Casa do Gesso Macuco, falar com meu querido Liu e com a equipe e aproveitar. Você que quer colocar aquele cimento queimado lá na sua casa, na sua empresa, ou então a borracha líquida, a nossa indicação para você é a Decor Color, que tem 2 lojas em Nova Friburgo, a Decor Color Friburgo, que tem 2 lojas. Tem uma que fica no Espaço Arpa Nova Friburgo e outra que fica na Avenida Euterpe Friburguense. Então escolha mais pertinho de você e aproveite. Os meninos têm um atendimento diferenciado e o produto é simples, fácil de aplicação. Eu e minha esposa aplicamos no nosso estúdio lá em Bom Jardim e ficou lindo demais. Então vai lá, faça sua compra e aplique você também. Olha só, na hora de fazer o seu exercício, quando você tá com aquela roupa elegante, você se sente até mais motivada, não é verdade? E na Maçã você encontra produtos lindíssimos, tem loja física em Bom Jardim e também através do site no Brasil inteiro você pode comprar os seus produtos Maçã. É só clicar no site maçã.com.br e aproveitar. E para você que quer colocar a sua marca na internet, que quer realizar o seu sonho de ter o seu podcast. Então, o Estúdio Realize Podcast, que eu toquei durante 2 anos, eu e minha excelentíssima esposa Gilmara Silva, e eu sou muito grato a todos os nossos parceiros, todos os nossos clientes. Agora ele está sob nova direção. Meus amigos, o Hugo e a Michele e a nossa querida Patrícia, eles estão comandando a máquina e agora no Cadima Shopping, um espaço maravilhoso, no 4º andar, sala 512, você conta com a produtora e podcast Estúdio Realize. Eu continuo por aqui tendo o meu podcast também, você também pode ter o seu podcast, gravar o seu conteúdo para a internet. Entre em contato agora com o Instagram do Estúdio Realize NF e aproveite você também para tirar o seu sonho do papel. Produtos Montal, tem produtos noite, tem produtos dia, com aquele preço mega especial e a qualidade, nossa cara, é maravilhosa e você pode comprar fisicamente em várias lojas espalhadas pelo Brasil e através do site de qualquer lugar do Brasil, através do montal.com.br. São vários parceiros nossos, inclusive eu quero falar com você que quer fazer as suas compras do dia a dia ou do mês. A nossa indicação para você é o nosso Armazém Supermercados. No nosso armazém, você pode fazer o seu cadastro no Clube de Descontos e adquirir descontos especiais. Nosso armazém tem loja em Nova Suíça e também no Cônigo, então é só você escolher a mais próxima de você e aproveitar. E claro, você que é de Nova Friburgo pode fazer o seu pedido através também da internet, através do aplicativo, e o nosso armazém entrega no conforto da sua casa. E sobre posicionamento de imagem, é muito importante que você não só faça um bom trabalho ou preste um bom serviço, venda um bom produto, mas que a sua imagem, principalmente na internet, esteja alinhada, né? Então, para cuidar dessa imagem, identidade visual e muito mais, é só falar com meu parceiro, meu irmão Vinícius Brito Designer, que ele tem o combo certo para você. Então, a toda essa galera maravilhosa, o meu muito obrigado. Gratidão pela parceria, que Deus abençoe sempre. E hoje estou fazendo aqui o meu podcast e quem está no comando lá da máquina é a Patrícia, irmã da Michele, uma moça maravilhosa que eu conheci recentemente, mas é uma menina super simpática, qualificada, né, formada em marketing, mas o principal, independente da formação, é uma menina muito educada, muito simpática e eu estou me sentindo super em casa. Patrícia, parabéns, estou me sentindo em casa aqui, né? Então, muito legal, que Deus abençoe essa nova empreitada sua também. E para você que está do outro ladinho, ó, ajuda a gente a levar esse conteúdo maravilhoso que a gente tem feito de todo o coração do Instituto Brito para mais e mais pessoas. O nosso objetivo é ser, de fato, a formação para o maior número de empreendedores possível. Formação de empreendedores de sucesso é o nosso objetivo, é a nossa missão e você pode nos ajudar nessa missão compartilhando esse podcast, clicando lá na nossa rede social Instituto Brito no Instagram e compartilhando com o maior número de pessoas possível, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo bate-papo com a graça do nosso Senhor Jesus.